Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos à primeira Câmara de Conciliação, Mediação e Arbitragem do Núcleo de Prática Jurídica da Universidade Federal do Tocantins. Nós somos os conciliadores da audiência de hoje, né? Eu me chamo Geisa e desde já agradeço a presença das partes envolvidas, o requerente, o senhor Arthur, e da requerida, a senhora Bianca. Nós estamos aqui para cumprir o objetivo dessa audiência de conciliação, né, que é referente ao processo de número 2023/003. Essa ação, ela versa sobre um acidente de trânsito com pedido de reparação por danos materiais, por prejuízos sofridos em razão de conduta culposa. Então, eu e o conciliador Daniel, nós estamos aqui juntos, né, no intuito de tentar encontrar uma justa e equilibrada resolução para o conflito que envolve ambas as partes. Bom dia, meu nome é Daniel e serei o segundo conciliador dessa audiência. Estarei narrando brevemente os fatos ocorridos no presente caso. A parte requerente entrou com um pedido de danos materiais solicitando o provimento da medicação e toda a assistência médica necessária para a recuperação de seus ferimentos. O valor médio requerido compreende a quantia de R$ 1.000 para a medicação e possíveis procedimentos ambulatoriais, com abertura para aumento conforme a evolução do quadro clínico da parte requerente. Dado exposto, gostaríamos de ouvir brevemente o depoimento pessoal do requerente, do senhor Arthur. Muito obrigado pela palavra, Daniel. Bom dia, né, a todos. Eu venho aqui prestar o meu depoimento sobre o acontecido e realmente eu estava na Universidade Federal do Tocantins quando aconteceu. Estava indo para o restaurante universitário e no meio do caminho encontrei um gato que estava no meio da rua e decidi tirar ele no meio do caminho justamente pelo fato que poderia acontecer alguma coisa, algum acidente. Então, eu fui de encontro a esse animal e peguei ele. Quando peguei ele, acabei vendo também a Bianca, que estava conduzindo um veículo. Aparentemente, ela se assustou quando me viu e acabou perdendo o controle do carro. Acabou batendo na minha perna. Tive ferimentos leves, mas por conta da preocupação e tudo mais, eu decidi entrar em um hospital particular e por conta disso eu tive que requerir, né, assistência monetária nesse sentido, pois eu fiquei, né, acabei sendo prejudicado nessa situação. E eu termino aqui meu depoimento. Certo, muito obrigada pelo seu depoimento, senhor Arthur. Nesse sentido, eu vou estar relatando brevemente o teor da contestação trazida pela requerida, né, a senhorita Bianca. Ela contestou o pedido do requerente, né, ao pagamento aí das medicações e custas médicas no valor médio de R$ 1.000, afirmando que a sua conduta está em conformidade com a legislação vigente e fundamentou-se especificamente no artigo 69 do Código de Trânsito Brasileiro, que aduz o seguinte, que para cruzar a pista de rolamento, o pedestre tomará precauções de segurança, levando em conta principalmente a visibilidade, a distância e a velocidade dos veículos, utilizando sempre as faixas ou passagens a ele destinadas, sempre que essas existirem, numa distância de até 50 metros dele, observadas as seguintes disposições. Então, com base nisso, é que eu vou pedir para que a requerida, a senhorita Bianca, né, para que nesse momento narre de maneira sucinta a sua versão dos fatos ocorridos. Obrigada, bom dia a todos. Então, no dia do acontecimento, eu estava saindo da UFT depois da minha aula, e quando eu fui virar a rua, na rua à minha esquerda, eu vi uma pessoa realmente no meio da rua, assim, estava ainda correndo no meio da rua, e na hora eu claramente acionei o freio, mas não foi rápido o suficiente e acabou atingindo a perna do Arthur. E eu entendo que tenha sido uma boa ação, que ele foi tentar tirar o gato do meio da rua para salvar ele, mas infelizmente eu não tenho as condições de arcar com todas essas despesas médicas e eu também não tinha como saber que teria uma pessoa ali no meio da rua, de onde eu estava antes, eu só vi em cima da hora realmente, e foi isso que aconteceu, infelizmente. Senhor Daniel, o senhor está com a palavra.
dessas duas partes com relação ao ocorrido, tem alguns pontos importantes com relação ao acontecido, pois que o requerente alega que foi tentar salvar o animal. Um ato altruísta, ele foi para o meio da via para recolher o animal para que saia do risco de sua vida. Aí, no mesmo inteirinho, veio a requerida, que afirma que estava dirigindo dentro do limite de velocidade, que freou com o devido tempo, mas, infelizmente, não foi possível evitar o choque. E, nesse caso, o requerido fala que não tem condições de arcar com a despesa médica, e já a dona Bianca fala que não deseja arcar com valores da despesa, porque ela alega que não tem culpa do ocorrido, que ela agiu dentro dos limites de velocidade do Código Brasileiro de Trânsito. Certo. As partes possuem alguma proposta prévia a serem apresentadas ou podemos sugerir? Eu, particularmente, não. Eu vou esperar a sugestão dos conciliadores mesmo. Também E a não senhorita? tem nenhuma proposta prévia. Certo. Então, nesse sentido, né, já conduzidos aí os trabalhos na tentativa de elucidar essas questões controversas para que fique esclarecido, né, todos os pontos relevantes, e tendo em vista também que não foram ofertadas previamente propostas de acordo, estarei abrindo a possibilidade de acordo entre as partes, tá? Por sugestão destes conciliadores, nós vamos propor a vocês, senhorita Bianca, né, e o senhor Arthur, para que, primeiramente, a senhorita Bianca realize o pagamento das medicações e custas médicas referente aos ferimentos causados ao senhor Arthur, né, danos aí decorrentes da colisão, também tendo em vista que não relatou, né, no presente caso, que houve danos ao seu veículo. Então, nesse sentido, sugerimos que arque com as despesas no importe de 75% do valor solicitado pelo requerente, que corresponde ao valor de R$ 750, uma vez que ele solicitou 1.000. E também, com relação a essa diferença, né, nós estamos sugerindo que o restante dos valores sejam arcados pelo próprio senhor Arthur, né, que também deverá ser responsabilizado, tendo em vista que não se atentou às regras de trânsito brasileiras e tinha conhecimento dos riscos que estava correndo ao trafegar no meio da rua. Essa é a proposta, né, ofertada. Está com a palavra o senhor Daniel. As partes têm interesse no acordo proposto pelos conciliadores? Possuem alguma objeção quanto ao valor? Ou desejam ofertar uma contraproposta? Eu gostaria que a Bianca primeiro dissesse se está de acordo com esse valor, por favor. Eu acredito que esse valor ele já seja mais viável para eu conseguir realmente pagar. Se for de forma parcelada, não tiver que pagar tudo, o valor inteiro de uma vez só, eu acredito que seja viável realmente de eu fazer esse pagamento. Senhor Arthur, o senhor concorda com o parcelamento da dívida? Pelo fato de eu tive que solicitar assistência médica muito rápido no hospital particular, eles estão me cobrando essa dívida e eu não vou conseguir aceitar esse pagamento de forma parcelada. Apesar disso, eu concordo com o valor de R$ 750, eu acho que é justo pelo acontecimento. Senhora Bianca está com a palavra. Então, já que não tem como fazer o pagamento parcelado, tem como você aceita ele ser dividido em 2 parcelas, pelo menos, ou ainda fica inviável? Eu aceito que o pagamento seja dividido em 2 parcelas para resolver o problema. Ok. Então, né, tendo em vista que as partes acordaram entre si quanto às custas, né, devidas,
Com relação à proposta aí sugerida por nós, conciliadores, o acordo ele vai ser redigido em termo, né, e lavrada a ata da audiência, posteriormente homologada pelo presidente desta Câmara. Desde já eu agradeço a presença e a colaboração de todos aqui presentes, né, e dou por encerrada esta audiência. Muito obrigada.